Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos a história cronológica de Cristo Jesus, a história profética de Cristo Jesus, de que ele nasceria de uma virgem, de que por causa da perseguição ao menino Jesus, ele fugiria para o Egito, para que cumprisse a profecia que diz que do Egito Deus chamaria o seu filho. E de fato aconteceu quando José ele leva Maria para Belém, e ali ela tem o menino Jesus. Aleluia. O governador Herodes, que ficou sabendo a respeito do seu nascimento pelos reis magos, atentou matá-lo, o menino. E José, sendo avisado pelos anjos de Deus, fugiu para o Egito. Deixou Belém e fugiu para o Egito. Quando o menino estava crescido, o menino Jesus estava crescido, e José ele fica sabendo a respeito da morte de Herodes, que reinava ou governava no seu lugar o seu filho, ele então decide voltar, avisado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. Ele poderia voltar para Jerusalém, ele poderia voltar para a sua cidade natal, mas ele escolheu Nazaré, da Judéia. Louvado seja Deus. A decisão de José, que na verdade concorda com a profecia, se dá pela busca da proteção ao menino, ao jovem, que nesse período que ele sai do Egito, para voltar para Canaã, para Galiléia, na cidade de Nazaré, se dá com a intenção de proteger. Aí, por que Nazaré? Quando Israel toma a terra de Canaã por meio das batalhas e das guerras, que começa a dividir as cidades e as terras, o Senhor ele determina que para cada família, ou seja, para cada tribo que tiver posse na terra de Canaã, deveria deixar uma cidade que era chamada por lei cidade de refúgio. Segura aí. Cidade de refúgio. Porque todos aqueles que cometiam crime, para não ser morto na cidade pelo seu crime, e foi estabelecido por lei, deveria fugir para essa cidade de refúgio, se esconder lá e lá ficar, porque se saísse da cidade de refúgio, o vingador do sangue, se pegasse ele fora da cidade de refúgio, poderia matá-lo. Então as pessoas que quisessem fugir da morte por causa dos seus crimes, se refugiavam nessas cidades. Aí era uma cidade sem lei. Imagina a situação. No caso de Nazaré, que Nazaré era uma cidade desprezada pelos judeus, provavelmente tinha este sentido. Era uma cidade onde pessoas se refugiavam, era uma cidade onde pessoas se escondiam. A Bíblia não diz isso, mas nós estamos aqui idealizando. Era uma cidade não turística, era uma cidade pequena e era uma cidade provavelmente onde pessoas se escondiam. Foi o caso de José se escondendo, na verdade, daqueles que possivelmente poderiam perseguir Jesus Cristo ainda jovem. E lá José e Maria ficaram por muito tempo até Jesus ser revelado aos judeus. Louvado seja o nome do Senhor.